Bom, galera, vamos lá, combinatória. Olha, é o seguinte, para ficar fácil, vou dar um macete aqui para vocês bem facinho. Olha só. No arranjo, como eu falei para vocês, o arranjo, a ordem importa. Na combinatória, a ordem não importa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora oral, né, para vocês. Se eu tiver que montar, por exemplo, a eleição de presidente, nós temos 3 cargos, né? Vamos supor que, vamos lá, 3 cargos. Nesses 3 cargos eu tenho o presidente, o vice-presidente e o senador. Vamos supor que são esses 3 cargos, tá? E eu tenho aqui 8 candidatos, tá? 8 candidatos, beleza? Então aqui eu vou agrupar 8 em 3. Estou agrupando, então é um arranjo, beleza? Vou resolver esse arranjo, tá? Eu vou resolver aqui de 2 formas para vocês verem a diferença dele para combinatório. Tá, então, se por exemplo, aqui eu tenho 8 opções, né? Então aqui eu posso, no primeiro cargo, o presidente, todo mundo se candidatou, todo mundo pode ganhar. Vamos supor que nesse exercício isso possa acontecer. Para vice-presidente, uma vez que um está aqui eleito, sobram 7 pessoas. E para o senador, uma vez que eu tenho já alguém ocupando a presidência e a vice, vão sobrar então 6 pessoas, tá? Aí eu pergunto para você, aqui, o presidente, o vice-presidente e o senador. Se eu mudar, se eu inverter isso aqui, colocar a pessoa 1 que ganhou aqui para a presidência, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui pessoa 1, que é a presidência, pessoa 2, que é o vice, e a pessoa 3, que é o senador. Tá. Se eu colocar pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3, eu vou saber que a pessoa 1 foi o presidente, que a pessoa 2 foi o vice e a pessoa 3 foi o senador. Só que se eu inverter, ó, se eu colocar assim, ó, a pessoa 3, pessoa 2 e a pessoa 1, isso altera o meu resultado? Altera. Significa que o carinha que era o senador se tornou o presidente, né? No meu exemplo aqui. Se tornou o presidente. E o carinha que era o meu presidente se tornou o senador. Ou seja, a ordem nesse exemplo que eu dei para vocês agora é importante, porque ela delegou cargos. Então, se a ordem for importante, é um arranjo. Então, ó, só para ficar bem mais claro, né? Vamos lá, vamos falar da situação do nosso Brasil hoje, né? A gente tem como presidente o Bolsonaro. Vice é o Mourão, se eu não me engano, né, gente? Mourão. E o senador, vou pegar o nome de um senador aqui. Senador bem conhecido. Deixa eu ver aqui. Fernando Collor, vai. Vou colocar o Collor aqui. Collor não. Nome, partido, período. Vou colocar o Collor mesmo,
gente, vou colocar o Collor. Vamos lá, vai. Depois vocês me corrijam aí, tá? Mas enfim. Bolsonaro, Mourão e Collor. Presidente, vice-presidente, senador, né? A gente tá bem, né? Mas enfim, se eu mudar a ordem, dos nomes, mas não a ordem dos cargos, né? Mudar a ordem dos nomes, olha só, fica Collor, Mourão e Bolsonaro. Então, gente, se eu mudar a ordem, o que acontece? Dos nomes, mas não dos cargos, né? Não das posições. Se eu mudar a ordem dos nomes, o Collor vira presidente e o Bolsonaro vira senador. Isso faz diferença? Faz diferença sim, tá? Se fez diferença, se deu a classificação aqui dos nomes com referente aos cargos deu diferença, significa que é um arranjo. Por quê? Porque no arranjo a ordem importa. Foi o mesmo grupo de pessoas, só que com cargos diferentes. Nesse caso aqui, o Bolsonaro era presidente, Mourão era o vice e o Collor o senador. Na minha segunda situação, onde eu inverti os nomes, o Collor virou presidente. Mourão virou vice e o Bolsonaro virou senador. Ou seja, alterou aqui as posições dos nomes, alterou-se os cargos e os seus devidos valores, ok? Então, se a ordem importa, é um arranjo. Nesse caso, como eu falei para vocês, a ordem importa sim, porque o primeiro nome que está aqui vai ter o cargo supremo no nosso Brasil, né? O cargo de presidente, tá? Bom, vou apagar aqui. Já no caso da combinatória, a ordem não importa. Só que a repetição sim. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um suco, né? Um suco. Eu quero fazer um suco que eu coloco lá abacaxi, banana e maçã. Vamos supor, né? O meu suco. Abacaxi, banana e maçã. Se eu coloquei lá fruta, abacaxi, banana, maçã, bati para fazer o suco, né? Agora, mas não ficou com sabor muito bom, quero outro suco. Se eu colocar maçã, banana e abacaxi, vai ser um suco diferente? Não vai ser um suco diferente. São as mesmas frutas, só que em ordens diferentes, né? Então, vai ser um suco diferente? Não vai ser um suco diferente. A ordem está importando aqui, se eu colocar a maçã, a banana, qualquer um na frente, vai alterar o resultado do suco no final? Não vai alterar. A ordem, então, aqui, ó, a ordem não importa. A ordem não importa. Mas, vou pôr mais bem grandão aqui, ó, mas a repetição sim, tá? A repetição sim, tá? Se repetiu, isso sim é importante eu saber. Por quê? Porque se repetiu, eu não posso contar. Então, de novo, a ordem não importou. Se a ordem não importa, é uma combinatória, né? Pode ser uma combinatória, se a ordem não importa, pode ser uma combinatória ou uma permutação. Perdão, esqueci de anunciar isso. Só que, qual que é a diferença da permutação e da combinatória? Na permutação, os eventos não se repetem. Quer dizer, os eventos podem... Senhor da glória. De novo. Qual que é a diferença da permutação para a combinatória? A diferença é que a combinatória não aceita repetição, né? Mas a repetição, e aqui, ó, não pode.
Já a permutação, não. A permutação, repetiu, não repetiu. Entendeu? A combinatória, sim, isso é relevante para ela. Se tem uma repetição, se eu tenho um exercício que a ordem não importa e contém repetições, eu preciso fazer. Se eu tenho um exercício que a ordem não importa e eu não posso ter repetições, é uma combinatória. Então vamos lá. O exercício, permutação, resumindo tudo. Permutação, eu tenho o mesmo número de coisas por o mesmo número de lugares. Dei o exemplo lá de 5 pessoas para 5 lugares. Permutação, mesmo número para os 2 lugares. Arranjo, a ordem importa e não é a mesma quantidade de pessoas e lugares. Se eu tiver 3 pessoas para 5 lugares, é um arranjo. Não, 3 pessoas para 5 lugares. Uma vez que esses 5 lugares representam um pódio de uma competição, é um arranjo. Então, permutação, mesma quantidade. Arranjo, quantidades diferentes, com a ordem importando. Combinatória, quantidades diferentes. A ordem não importa e não pode ter repetição. O combinatório é a rainha do não, né? Vamos lá. Não é a mesma quantidade, então são quantidades diferentes. A ordem não importa e não pode ter repetição. É os 3 nãos. A combinatória, beleza? Então anote isso aí no seu caderno. Permutação é a mesma quantidade de coisas para a mesma quantidade de lugares. Arranjo, quantidades diferentes, mas a ordem importa. Combinatória, quantidades diferentes e a ordem não importa e não pode ter repetição, ok? Bora então para a combinatória. Vou colocar aqui um exercício de combinatória, tá? E aí a gente vai ficar bem clara essa questão da combinatória. Beleza, olha só, nosso exemplo é: escolha 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento onde 10 pessoas se candidataram. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então aqui, vamos lá. Primeiro, vamos identificar. Finge que você nem está lendo o que está escrito aqui e essa fórmula não está aqui. Você só lê o exercício. Eu tenho a mesma quantidade de pessoas para a mesma quantidade de vagas, no caso aqui, né? São 3 pessoas. Eu tenho 3 pessoas para 3 vagas aqui? Não, não tenho. Então, ou é arranjo ou é combinatória. A ordem da escolha dessas pessoas vai importar? Se eu escolher um primeiro, se eu escolher o João primeiro, a Beatriz depois e a Ana depois, vai interferir em alguma coisa? Ou seja, o João vai ter uma responsabilidade maior que Beatriz e Ana? Se eu colocar então Ana, Beatriz e João, isso vai ser um resultado diferente? Não, não vai. Ou seja, a ordem não importa. Não importa a ordem que eu vou escolher as pessoas. Só que, concorda comigo que esse grupo, João, Beatriz e Ana, é o mesmo grupo que Ana, Beatriz e João? São as mesmas pessoas? Vou colocar aqui, são iguais. É igual, esse grupo é igual ao de baixo, só mudou a ordem. Se o grupo é a mesma coisa, significa que eu não posso ter repetição. Eu não posso considerar as repetições. Então, de novo, a quantidade de pessoas é diferente da quantidade de vagas. Logo, é arranjo ou permutação ou combinatória. A ordem não importa, então é combinatória. Ok? Só para tirar o desencargo de consciência, repetição não podemos contar, então é uma combinatória.
Como que nós vamos resolver esta combinatória aqui? Perfeito. Nós temos que o número 10 é a nossa letra N, tá? Lembra que o N sempre vai ser o total, né? Então, qual que é o total de pessoas aqui, né? Então, meu N aqui é o 10. O meu P são quantos membros do grupo? 3. Então, aqui, meu P é 3. Usando a fórmula, vou apagar aqui o exemplo, a gente fez esse teste para identificar o que era. É importante que você faça esses testes também, tá? Muito bem. Para identificar essa permutação, arranjo ou combinação. Identificamos que é a combinação, que é a combinatória. Usando a fórmula, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a combinação de um grupo, 10 pessoas, né? 3, vai ser 10 fatorial sobre, quem que é o meu P, ó? P é 3. 3 fatorial. E aqui, 10 menos 3 fatorial. A nossa conta vai ficar de que forma? Vai ficar assim, ó. 10 fatorial é igual a 3 fatorial vezes 10 tira 3, 7. Então, aqui 7 fatorial. Muito bem. Ótimo. Agora, a gente tem que lembrar do princípio básico de simplificação de uma fatorial. Nós já vimos nas aulas anteriores. Eu vou apagar o exemplo aqui, o enunciado, para continuar a conta, ok? Perfeito. Então, lá, usando o conceito que nós aprendemos de simplificação de fatorial, nós temos o que aqui, ó? O 10 fatorial vai ser desmembrado até o 7 fatorial. Ó, então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que, professora, até vezes o 7 fatorial? Porque nós podemos simplificar aqui, ó. Nós podemos dividir, né? 7 fatorial por 7 fatorial dá 1. Então, a nossa conta fica 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. Estava me esquecendo do número 1 aqui, ó. 7 dividido por 7 dá 1, né? Então, e aqui, 3 vai ficar o 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito. Então, vamos lá. 10. Cadê aqui eu fiz a conta. 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 8 vai dar 720. É isso mesmo. Dividido por 6. 720 dividido por 6, isso dá 120. Então, aqui eu tenho 120 maneiras de formar grupos de 3 membros, tá? 120 maneiras diferentes de formar grupos de 3 membros. Então é isso, pessoal. Segundo ano, boa sorte, boa prova. Espero que essas aulas tenham ajudado vocês a entender os roteiros anteriores, tá? Bons estudos, assistam essas aulas. Eu sei que vocês estão tendo na quinta e na sexta o dia do aplicativo do Inova, mas depois, na parte da noite, vocês podem assistir essas aulas. Tá bem curtinho, bem facinho de vocês anotarem no caderno e resolverem. Quem trabalha à noite, quem está trabalhando à noite, peço que ao chegar, assista, ou no intervalo do serviço, tá? Ou no período contrário do trabalho, assista para fazer a prova na sexta-feira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o teste da sexta-feira vai ficar aberto, só que ele não vai possibilitar que você abra qualquer outra plataforma enquanto você realiza o teste. Tem como bloquear isso. E como é uma prova, vai estar bloqueado. Você não vai conseguir abrir nenhuma outra página Google, nem o YouTube, nem nada para fazer essa prova. Então, por isso que eu estou falando para você, assista, anota, estude. Porque para
você assistir essa aula e responder a prova, não vai dar certo. Se essa é a sua esperança, não vai dar certo. Tá bom, meus alunos? Se você não é meu aluno, se você está estudando para o Enem, melhor ainda, você volta esses vídeos, assista, anota, tá tudo bem resumido para você conseguir tirar um notão em matemática no Enem na questão de análise combinatória, ok? Bons estudos e até as próximas aulas.